Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 16. Mateus 16. E vamos ler 11 versículos nesta manhã, uma leitura talvez um pouco maior, que normalmente se faz. Mas vamos ler esses 11 versículos a partir do versículo de número 13, de 13 até o 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Até aqui, amém. Podia sentar? Graças a Deus por esta leitura maravilhosa. Marcos falou há pouco que hoje é o primeiro dia da semana, né? E é interessante porque hoje é o primeiro dia do segundo semestre, da segunda metade do ano, né? 1º de julho. Então, que nessa segunda metade de ano, nessa segunda parte deste ano, todas as bênçãos que você não recebeu, você receba. Que todas as lutas que você passou, diminua. E as que vierem, você tenha vitória em todas, em nome de Jesus. Que seja um segundo semestre muito abençoado na presença do Senhor. Você pode ter certeza que se você estiver com Jesus, você vai ser mais do que vitorioso, como diz a palavra. Aleluia. Queridos, nós fizemos essa leitura aqui, esses 11 versículos, deste Evangelho de Mateus, praticamente na metade do Evangelho, né, no capítulo de número já 16, mais da metade até. E é interessante porque eu li só 11 versículos desta passagem. Esta passagem aconteceu quando Jesus ele passou com os discípulos lá por Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade costeira que tem de Tel Aviv hoje, para cima um pouco. E lá em Cesareia de Filipe, o Herodes mandou construir um palácio muito grande em cima das pedras que ficavam no mar. E hoje está só as ruínas lá deste palácio. E lá existia uma grande guarnição dos romanos lá. Inclusive tinha pistas para fazer corrida de cavalo, que eles faziam na época, né? E hoje ainda tem a rua onde eles corriam. E é uma região costeira. Então, por ser um lugar mais fresco que Tel Aviv, que Jerusalém, e o Herodes mandou construir o palácio lá. E esse palácio ele avançou no mar, tanto que as colunas finais da varanda do palácio ficavam já dentro da água, né? E a parte de trás do palácio ficava quase que no barranco, vamos dizer assim, porque tinha pedras pelo mar, então eles fizeram em cima das pedras. E foi nessa região que Jesus estava passando ali, que ele chegou a este mais íntimo, esse mais próximo com seus discípulos, e ele fez esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta que ele ouviu dos discípulos é que uns diziam, Jesus, que tu és o João Batista, outro é que tu é Elias, outro é um dos profetas, né, que ressuscitou.
E Jesus fez uma pergunta para eles, que eu creio que o Espírito Santo faz para nós nesta manhã aqui. E você? O que você diz que eu sou? Quem que você diz que eu sou? Você que está aqui nesta manhã, o que você diz que Jesus é? O que ele é para você? O que ele representa para você? É interessante porque o Pedro, ele tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando ele fez essa confissão, Jesus falou assim, você é mais do que feliz, porque bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, porque isto não foi revelado para você, nem por carne, nem por sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. Então, queridos, o Pedro, a revelação que ele recebeu de Deus foi tão forte naquela hora, que ele se adiantou aos discípulos e respondeu para Jesus quem Jesus era, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus também chegou e falou, então eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, esta passagem aqui, isto que Jesus falou para Pedro, ao longo de todos os séculos do cristianismo tem trazido muitas confusões e muitas preocupações e muitas dúvidas, porque o conceito, principalmente na igreja romana, no catolicismo, é que o Pedro é a pedra que Jesus edificou a igreja. Mas a Bíblia, queridos, ela tem a resposta para todas as coisas. E o apóstolo Paulo, talvez na época tinha essa dúvida, para tirar a dúvida, ele disse assim, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, quando você olha essa passagem, por que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Porque se você for lá no original, no grego que foi escrito, o Novo Testamento da época, você vai ver que Jesus usou duas palavras diferentes aqui. Ele falou, tu és Petros, né? Tu é Petros, que quer dizer pedra. E para a segunda palavra, sobre esta pedra, ele usou a palavra que quer dizer rocha. Então é a mesma coisa que ele chegasse assim e dissesse, tu és uma pedra, e sobre esta rocha, que é o Senhor, a rocha dos séculos, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Louvado seja Deus. Então, a igreja, ela está edificada sobre Jesus. Ele é a pedra de esquina, como dizem Paulo e outros mais, que foi edificada a igreja. E ele diz, então, daí, não para Pedro agora, mas para a igreja, que naquela hora ele estava revelando ali, eu vou dar para você as chaves, para a igreja, as chaves do quê? Do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, como é que você vai à comunhão do Senhor? É através da igreja. A igreja está ligando na terra e está sendo ligado no céu. Por outro lado, quando a pessoa é excluída por escândalo, por adultério, por coisa semelhante, que a igreja está desligando aqui na terra, isso está sendo desligado no céu. É isso que o Senhor quis dizer. Está muito claro, em várias passagens da Bíblia, isto. Isso não até o que eu estou falando aqui, eu sei que a maioria sabe, né? Mas é interessante porque os versículos que Jesus usa aqui são 13 versículos, e a Bíblia Sagrada, é por isso que é tão linda a palavra de Deus, é tão maravilhosa. A Bíblia Sagrada, com 2 versículos, ela conta uma história inteirinha, com 2 versículos. Uma vírgula faz toda uma diferença, não é verdade? Às vezes a gente olha, lê, e não passa por cima, daqui a pouco a gente vai ler de novo, e o Espírito Santo traz aquilo à tona. E a gente fica assim, por que eu não vi isso aqui antes? Onde é que eu estava que eu não tinha lido isso? De tão linda que é a palavra. Então, se em um versículo, se numa vírgula, se num ponto, ela fala tanto, imagina usando 13 versículos. Foi o que nós lemos hoje, né? Não, 11 versículos, né? 11, do 13 ao 23, 11 versículos. Quanta coisa Jesus falou e quanta coisa linda tem aqui nesse texto maravilhoso que está aqui. E é interessante porque aqui nesse texto, queridos, Jesus, avançando no seu ensino para os discípulos, na sua doutrina, ele revela 4 coisas tremendas e maravilhosas que está aqui inserido nesse texto, que são, podemos dizer assim, as 4 colunas do Evangelho, as 4 colunas
da palavra de Deus, as 4 colunas do plano, do propósito eterno e maravilhoso do nosso Deus com relação ao homem. Existem 4 revelações aqui, 4 colunas dentro desse texto. E o primeiro, eu queria que você talvez acompanhasse, lá está no capítulo, mesmo capítulo de número 16, e o versículo de número 18. Se quiser pôr aqui, aqui atrás. 16, 18 de Mateus. Vamos ver como é que está nessa tradução aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Portas do Hades, é a mesma coisa que inferno, né? O Hades é outra tradução de inferno. Obrigado. Neste versículo aqui, está a primeira coluna do Evangelho revelada por Jesus. O que é? A igreja. Queridos, a igreja é algo que era um mistério que estava oculto, escondido, lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus se revela a Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os patriarcas, vem Judá, de Judá vem outros, até vir Jesus, né, no Novo Testamento. E as 12 tribos de Israel eram o povo de Deus do Velho Testamento. Se alguém queria receber a bênção, tinha que se unir ao povo, tinha que fazer parte. Havia o que a Bíblia chama de prosélitos, que eram pagãos ou gentios, que se tinham agregado ao judaísmo, né? Mas a bênção de Deus, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, e tudo que era de Deus, a revelação de Deus, era para os judeus, era para a nação de Israel. Só que a nação de Israel falhou totalmente, absurdamente, e eles foram afastados de Deus. A Bíblia diz que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a história nos conta que houve um período de 400 anos de silêncio no céu. Desde que foi escrito o último livro, que foi Malaquias, quando acabou, o último versículo de Malaquias, até surgiu o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio. Deus não falou por Urim nem Tumim, não falou por profecia, não falou por visão, não falou por revelação, silêncio no céu. Israel estava rejeitado, foi rejeitado, por causa da sua desobediência. E após 400 anos, então, a primeira manifestação de Deus no Novo Testamento foi um anjo enviado a uma cidadezinha lá das montanhas de Judá, para anunciar para Isabel que ela seria mãe de um menino que ia nascer, e que esse menino ia ser o precursor, aquele que viria à frente do Cristo que havia de vir, ia ser aquele que vinha anunciar. E ali inicia o Novo Testamento. Mas no Velho Testamento não há nenhuma menção de igreja. Se você olhar bem claramente, você vai ver que quando Deus chama o Abraão e diz, sai para fora da tua tenda, e disse assim para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. E eram inumeráveis, claro, o Abraão não podia contar. Então, conta as areias da praia, também não dava para contar. Então, Deus fala para Abraão, você vai ser pai de nações, de muitas nações. E as estrelas do céu, que Abraão não pôde contar, não era nada mais, nada menos do que a igreja do Senhor que ia surgir no Novo Testamento. As areias da praia, da terra, era o povo judeu que ia surgir através de Abraão. Então, o que acontece? Esse mistério, a igreja estava escondida no Velho Testamento, era oculto, era um mistério que não se sabia. No Novo Testamento, houve muitas situações de rejeição a isso por parte dos judeus. Eles não achavam absurdo isso, os gentios fazer parte. Os gentios é todo aquele que não é judeu. Fazerem parte das bênçãos e das promessas de Deus. Eles rejeitavam isso, não aceitavam. Há conflitos no Novo Testamento, nós não vamos entrar aqui hoje para ler, o tempo não permite. Mas sempre havia rejeição. Por quê? Porque para eles o Cristo era por judeu, né? E os demais eram cachorrinhos, eram os pagãos, os povos inimigos. Mas a igreja já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Então, por que Israel rejeitou? Por que não concordou? E no Novo Testamento Jesus vem, ele vai fazer a igreja agora. E a igreja, queridos, é nós que estamos aqui nesta manhã, assumimos o papel
do Israel do Velho Testamento. Todas as bênçãos de Deus para Israel foram transferidas para a igreja. Aleluia. A Bíblia diz que nós éramos, Paulo fala e outros falam, mas tem tantas passagens que nem vale a pena citar, mas enfim, não daria tempo, que nós éramos estranhos aos concertos da promessa, separados da comunidade de Israel, sem Deus e sem esperança no mundo. Em outras palavras, amados, nós estávamos no reino das trevas. Ele disse, ele nos tirou do reino das trevas, de lá das trevas, e nos levantou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, só isso é motivo para dar glória a Deus nesta manhã. Aleluia. Saber que nós estávamos no mercado de escravo de Satanás, vendido por nada ali. Nós não tínhamos culpa de estar ali no sentido de atos praticados por nós. Foi Adão que praticou o ato que nos lançou ali. Mas pela transferência, pelo fato de ser descendente, o pecado, a Bíblia diz, por um homem veio o pecado, e o pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E pelo pecado entrou a morte no mundo. Até então não tinha, enquanto não existia pecado. O homem foi feito para viver eternamente. Então, a igreja, ela é fundada, né, no Novo Testamento, no dia que Jesus morre na cruz do Calvário. Mas aqui Jesus já manifesta, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é interessante, porque o que Jesus fala, ele não fala de uma igreja triste, de uma igreja fraca, de uma igreja miserável, de uma igreja medrosa, porque ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que quer dizer isso, querido? Não quer dizer que o inferno vai vir e as portas da igreja vai segurar aqui, o diabo não vai entrar aqui, não vai fazer. Não, é as portas do inferno que não vai prevalecer quando a igreja avançar contra o inferno para arrancar as almas dali. É o contrário, aleluia, uma igreja forte e vitoriosa, né? E é interessante porque no Novo Testamento tem muitas passagens que Jesus chama a igreja, outra hora chama a noiva do Cordeiro. Existem várias nomenclaturas pela qual ele é chamado, a igreja é tratada no Novo Testamento. E então, nós vivemos hoje neste mundo, fazendo parte da igreja. Agora, vamos separar um pouquinho aqui, nesta manhã, uma coisa muito interessante. Nós temos a igreja denominacional, Bethesda Church, a igreja denominacional. Ela é uma pessoa jurídica, é isso? Ela tem um registro, ela tem um nome, ela deve ter conta bancária, o que mais? Ajuda aí, Marcos. Federal, enfim. Ela é uma pessoa jurídica, ela tem um nome, Igreja Church. E dentro da Igreja Church, da Bethesda Church, está a Igreja de Jesus Cristo aqui dentro. Ela é espiritual, ela não é física, ela não é jurídica, ela é espiritual. Então, você pode fazer parte da igreja de Jesus e não fazer parte desta igreja. Pode fazer parte de outra igreja e pode, se você morar numa ilha deserta, por exemplo, continuar sendo igreja de Jesus lá sozinha. Porque esta situação é uma situação espiritual. Mas, por outro lado, você pode fazer parte dessa igreja, de um monte de igreja, e não fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode. Então, você faz parte da igreja denominacional, mas não faz parte da igreja espiritual. Mas está na Bíblia isso? Jesus, uma vez, ele falou assim, que no dia da vinda dele ia estar 2 no campo, um ia ser tomado e outro ia ser deixado, né? Ia estar 2 moendo, um seria tomado, o outro seria deixado. O que ele está falando das 2 igrejas? Então, pela matemática de Jesus, só tem 50% que faz parte da igreja de Jesus. 50% faz parte da igreja denominacional, às vezes nem faz, né? Por quê? Porque no meio da igreja que anda na terra, existe os acompanhantes da igreja, aqueles que vão junto. Às vezes é parente, às vezes é irmão, às vezes é tio, mas não faz parte da igreja, só que acompanha, vai junto, né? E chegar o dia da colheita, então, vai haver a diferença. Seria interessante se a gente analisasse nessa manhã de qual igreja que a gente faz parte, das 2 ou só de uma, só da denominacional, ou talvez de nenhuma, né? Então, a igreja
ela foi, assim vamos dizer, montada, instalada no plano de Deus desde antes da fundação do mundo. E ela abrange todos os povos, raças, línguas, nações, cor, não importa, e não importa nada, é a igreja de Jesus aqui na terra. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, o primeiro seria a igreja, a primeira coluna do evangelho é a igreja. Vamos ver a segunda agora. A segunda é o versículo 19, o versículo seguinte. Coloca o versículo seguinte lá, fazendo um favor. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Aqui está a segunda coluna do evangelho, que é reino dos céus. É interessante porque o reino dos céus, ele é formado pela igreja, claro. Mas o reino dos céus não é só formado pela igreja. O reino dos céus é formado por quem? Por um reino. Jesus disse assim, lá em Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, este reino espiritual foi feito na fundação do mundo, né? Então, há um reino espiritual. Jesus disse assim, na casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Então, queridos, não precisa, quando você chegar lá, você ir fazer limpeza da casa, como a gente faz aqui, porque o lugar já está preparado lá. Você não vai pôr brique lá, porque já tem. Só que não é brique de pedra, é ruas de ouro. Aleluia. Você não vai fazer pintura lá. Quem é pintor aqui pode desistir, né? Por quê? Porque lá não precisa, viu, Gui? Lá não precisa pintor. Já está tudo pronto, tudo preparado. Não precisa as mulheres ir com roupa de house clean, né? Para trabalhar, porque está tudo preparado. É um reino eterno. A porta, aleluia, ela é um diamante, né? Então, quando você chegar lá na porta, o homem que estiver lá na porta, o anjo, ele não vai dizer assim, que deu tua drive, quero ver tua drive aqui, se é daqui da Flórida ou se de onde que é, né? Não vai precisar drive para entrar lá, né? Não vai precisar de nada disso, né? O condomínio de Deus, o reino dos céus, o condomínio de Deus, vai ser eterno. Apocalipse, ele fala que a cidade, ela tem 900 quilômetros assim, 900 de altura. Você já imaginou um dadozinho, daquele que se jogava dado? É assim, é 900 por 900. Então, lá, você não vai se preocupar com conta de luz, com conta de água, né? Aluguel, condomínio. O que é que você paga lá? Como é que é o nome daquele negócio? Condomínio, mas tem uma taxa do que é lá? É do condomínio, né? Condomínio. Não vai precisar fazer seguro, né? Seguro para quê? Né? É o reino dos céus. E quando, é interessante porque a gente às vezes não percebe a importância das coisas que a gente faz. Quando a gente tomou um dia a decisão, sem ter ideia, a mínima ideia, do que é aceitar Jesus, porque eu não tinha ideia, pelo menos quando aceitei Jesus, do que era que eu estava, o gesto que eu estava fazendo, a atitude que eu estava tomando, a importância daquilo, né? Mas quando acontece esse momento, esse processo, em que nós somos arrancados do reino das trevas, somos transportados para o reino do Filho do seu amor, nessa hora, acontece algumas coisas no mundo espiritual, que só de pensar nisso dá vontade de andar com a mão levantada o dia inteiro agradecendo, ainda é pouco. Por quê? Porque nós nos tornamos participantes do reino eterno. Nós nos tornamos herdeiros disso que está preparado para nós. Nós nos tornamos de filho das trevas para filho de Deus. Aleluia. E é um negócio tão tremendo que naquela hora, veja bem tudo o que acontece, naquela hora, nós que estamos lá, por exemplo, a maioria que está aqui é brasileiro, né? Eu acho que 100% talvez. Naquela hora, o Brasil deixa de ser a nossa pátria. Desculpa. 90 e poucos. Sempre tem os argentinos, né? Sempre tem. Mas 99%, né? Vamos dizer 90%. Mas enfim, naquela hora deixa de ser argentino, deixa de ser brasileiro
e passa a ser peregrino, passa a ser cidadão dos céus. Aleluia. Este mundo aqui já não é mais nosso. Por isso que a Bíblia diz, esse mundo não temos nada com esse mundo. E então, acontece naquela hora, no mundo espiritual, aquilo que aconteceu com Israel. Israel saiu do Egito, saiu do mundo, mas não tinha entrado na terra prometida, ele estava no deserto. Então ele peregrinou 40 anos no deserto, até entrar na terra prometida. Então nessa hora nós saímos do Egito, do mundo, mas estamos no deserto. Quem tem mais de 70 anos aqui? O José, quem mais? O pastor? A irmã, Muito bem. Quem tem 70 ou mais, vamos dizer, nessa peregrinação já está bem na beiradinha do Jordão, né? Vamos dizer assim, já está ali. Daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. O Jordão vai se abrir, vai ter um coral de anjos, espera. Eles estão mais perto. Quem tem entre 50 e 60, 60 e 70, eu já levantei a mão aqui. Eu e o pastor Salvador. Onde 50 a 70 então? Tem mais? Para ver se pega mais alguns. Muito bem. Nós estamos assim uns 15 metros atrás do pastor. Para trás ali. Né? Mais ou menos 15 metros. O Marcos já está olhando e já está vendo o rio, né, Marcos? Mas, amados, é a peregrinação no deserto. Nós saímos já do mundo, não somos mais do mundo, mas somos cidadãos dos céus agora. A nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor e Salvador, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então o reino dos céus está à nossa espera. Mas Jesus, interessante, porque ele falou um dia assim, o reino dos céus está no meio de vós. Ou então ele disse assim, se eu prego o evangelho, é chegado a vós o reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? É que mesmo aqui, mesmo peregrinando aqui, mesmo não tendo entrado no céu de glória ainda, não tem hora que a gente sente a glória de Deus na nossa vida? Não tem hora que a gente glorifica a Deus? Não tem hora que a gente chora sem parar? Não tem hora que a gente recebe revelações, como Pedro recebeu pelo Espírito de Deus, e a gente glorifica o Senhor? Não tem hora que você vê Ele suprindo a tua necessidade, Ele te tirando de uma situação difícil e te dando vitória, Ele curando a tua enfermidade? Isto já é o reino dos céus no meio de nós. Aleluia. Mas nós saímos lá do Egito, mas ainda não chegamos. Então há uma jornada para cumprir ainda. E a palavra que está escrita no último versículo do último capítulo de Daniel é assim: tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim, porque você vai entrar lá. Aleluia. Aqui somos peregrinos, lá nós somos cidadãos dos céus. Aqui já somos, só que não estamos na nossa pátria ainda. Então não vou me preocupar com green card, com cidadania. Né? Até a cidadania brasileira, vamos dizer assim, já não é mais da gente, né? Porque somos cidadãos dos céus agora. Então veja, queridos, o privilégio que Deus nos dá. Aleluia. Bom, a primeira coluna é a igreja, a segunda coluna é o reino dos céus. A terceira, vamos lá na terceira. 21 agora, versículo 21. Vamos ler lá. Põe lá para nós. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ali está a terceira coluna. Que ele fosse morto. Se Jesus não morresse, não existiria igreja. Se Jesus não tivesse morrido por nós, né, não haveria nada disso. E é interessante porque diz que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos. Ele não começou a falar, começou a mostrar para os discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém. Era necessário. Tem que passar por Jerusalém, tem que passar pela cruz. E então o que acontece? A morte de cruz, queridos, na época de Jesus, supõe-se, naquele período que Jesus viveu, esteve ali, que foi morto pela cruz mais ou menos uns 4.000 pessoas, lá na região de Jerusalém. 4.000 aproximadamente, crucificados. Então a morte de cruz era a pior morte para as piores pessoas. Então, Jesus deixar o seu reino de glória, até a gente entende. Né? Vir a este mundo,
se sujeitar a nascer do ventre de Maria, dá até para aceitar. Passar pelo processo do nascimento natural, de Maria dar banho em Jesus quando era pequeno, dele ser dependente em todas as coisas, né? A gente até concorda. Mas vir e morrer na cruz, mas ele morreu na cruz, mas era porque o plano da salvação. Tudo bem, você pode até dizer assim, mas ele morreu por nós, diz a Bíblia, sendo nós inimigos dele, nós não éramos amigos. E Paulo disse, é até normal que alguém morra pelo justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, isto é algo que eu não consigo entender isso, né? Durante a vida dele, em que ele andou aqui na terra, Jesus já tinha tido algumas batalhas, vamos dizer assim, com a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo, não é? Ele ressuscitou quem mais? O filho da viúva de Naim. Quem? Ressuscitou Lázaro. Ele trouxe, e é interessante, né, porque a filha de Jairo tinha morrido naquela hora. O filho da viúva de Naim tinha morrido há pouco tempo que estava sendo sepultado. Mas Lázaro estava podre já. E ele trouxe a vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas acontece que ele sabia, Jesus sabia, que ele tinha na cruz, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus era pecador? Então, não. Mas ele levou os nossos pecados. Então, ele tinha que morrer. Por isso, era necessário, como diz ali, né, que ele enfrentasse a morte, né? E ele foi obediente, queridos, até a morte, e morte de cruz. Ser morto da maneira como ele foi, como Paulo disse assim, sendo em forma de Deus, Filipenses 2:5 em diante, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, como consequência disso, ele pagou o preço da morte. Ele aniquilou a morte. Através da sua morte, Jesus aniquilou a morte e triunfou sobre a morte. Você sabe que hoje existem muitas pessoas que foram fundadores de grandes igrejas. Buda, quem mais? Confúcio, o próprio Maomé, né? Maomé que foi profeta, e outros mais. E todas estas pessoas passaram por aqui, deixaram bem ou mal, implantaram uma coisa boa ou mal, mas morreram e foram sepultados. Mas quando eu fui lá em Jerusalém, eu fiz questão de entrar no túmulo de Jesus, e está lá a pedra no chão, e está a placa dizendo assim, não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Então Jesus, ele tinha que pagar o preço, meu, teu, para que nós nos tornasse participantes do seu reino. Então ele morreu a nossa morte, para nós viver a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. E vamos para o quarto, que é o último, né? Volta de novo lá no versículo 21. Volta no 21. Agora eu não vou ler todo, porque eu já li todo, né? Que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Aqui está a quarta coluna da igreja, a ressurreição. Todos morreram, só Jesus ressuscitou. O último inimigo a ser vencido era a morte, e a morte foi vencida, né? Paulo disse assim, semeia-se o corpo mortal, ressuscitará o imortal, semeia-se animal e ressuscitará espiritual. Então, há uma pergunta que está dizendo assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Mas graças a Deus que Jesus, ele venceu a morte. E Paulo também diz assim, se vocês, vamos ler lá, Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, fica mais bonito as palavras da Bíblia do que as minhas palavras. 1 Coríntios capítulo de número 15, que fala da ressurreição. Você pode acompanhar aí, eu leio aqui. Porque na época que Paulo estava falando isso aqui, havia gente dizendo que não tinha ressurreição de mortos. De onde se viu ressurreição de mortos? Aí Paulo diz assim, 15:13, se Cristo não morreu,
não ressuscitou, logo é vã a vossa fé e também é vã a vossa pregação. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, 12, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé e vã a vossa pregação. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos, porque se não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se esperamos em Cristo, olha aqui versículo, esse versículo aqui me derruba cada vez que eu leio ele. O versículo 19 que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Querido, você pode ter a maior casa, você pode ter o maior emprego, você pode ter a maior família, você pode ter tudo. Você pode ser uma pessoa abençoada pelo Senhor, você pode ser um pregador excelente, você pode ser um servo de Deus, até invejado por muitas pessoas. Mas se você esperar Jesus só aqui, você é o mais miserável dos homens. O mais miserável dos homens. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceram ao coração do homem, são as que Deus preparou, está esperando você lá na eternidade. Então isso aqui, querido, isso aqui que nós vivemos aqui, ser curado, ser batizado com o Espírito, ser abençoado pelo Senhor, ser saudável, ter uma família, isso são as migalhas que caem da mesa do Senhor, são as migalhinhas, só não se conforme só com isso, não dependa só disso, põe a tua vista lá na glória, que lá te aguarda coisas que você não imagina, não faz ideia, e você vai dizer assim, valeu a pena chegar lá, aleluia. Então a pergunta que Paulo diz assim, depois que ele conclui dizendo, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. 4 colunas da igreja, do Evangelho, a igreja, o reino dos céus, a morte e a ressurreição de Jesus. Tanta coisa linda, né, nesses 11 versículos. E acontece o quê? Que quando Jesus fala isso, o Pedro chama o Jesus para a parte. O Pedro, aquele que eu falei há pouco, que tinha recebido a revelação, né? Chama Jesus à parte, talvez ele queria fazer na frente de todo mundo, mas achou, não, se eu fizer aqui, né, os outros podem não gostar. Chama Jesus à parte e a Bíblia diz que ele começa a fazer o quê? Repreender Jesus. O Pedro, queridos, sem noção, orelha seca, né? Sem nada, querer repreender Jesus. Ah, Senhor, tu não vai fazer isso, isso não vai acontecer contigo. Mas na verdade Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Tinha recebido uma revelação agora há pouco, agora já está sendo usada pelo diabo ali. Está vendo como é a nossa vida aqui, queridos? Se a gente não vigiar, o que acontece, Marcos? Se nós somos abençoados aqui no culto, quando sai ali, perde a benção ali fora. Não pense que o diabo descansa, ele está sempre à nossa espera ali, para nos derrubar. Mas Jesus, como é cheio de misericórdia, como ele ama até os inimigos, né? Ele perdoou Pedro e salvou Pedro, e Pedro se tornou um grande discípulo dele. Então, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, nos alcança a cada dia, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Mas, queridos, se esses 4 são as colunas do Evangelho, o que é a base do Evangelho? O que é a base? Todo mundo sabe que a coluna serve para quê? Para sustentar, né? E a base? A base o que serve? Para sustentar a coluna e tudo que está em cima dela, né? O que é a base do Evangelho? Todo o plano de Deus, toda a base do Senhor, da sua igreja, do seu plano de salvação, a base é o amor. É com muito amor com que Ele nos amou. A Bíblia até diz numa passagem algumas coisas sobre Deus, e uma das coisas que ela fala, Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então uma coisa que a gente sabe é o quê? Que Deus é Espírito. Numa outra passagem, está escrito assim, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, não é assim? Então Deus é luz, sabemos que Deus é Espírito, mas Deus é luz. Mas o mais lindo é quando a Bíblia diz que Deus é amor. É interessante porque não diz assim, Deus ama, ou Deus gosta de amar, ou Deus tem prazer em amar. A Bíblia diz, Deus é
amor. Ele é amor. Você quer amor? É Deus. Deus é amor. Então, em cima desse amor, é que ele formou e fundou toda a sua igreja, todo o plano de salvação dele para o homem. E se não fosse o amor dele, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No começo do século passado, lá na China, havia alguns missionários americanos lá, fazendo um trabalho naqueles cantão da China. A China é um país grande, né? Naqueles lugares assim que ninguém ia, naqueles fim de mundo lá, havia alguns missionários lá, que iam com suas famílias lá, para falar de Jesus. E em 1910, 1911, por ali, houve uma revolta do governo contra o Evangelho, e saiu uma lei para que saísse do país todos os missionários que estavam lá. Só que como essa família estava lá num canto afastado, eles não ouviram essa notícia, sair de lá, e permaneceram lá. Era um irmão com a sua esposa e um filho de 6 anos. E chegou um belo dia que chegou o pessoal do governo lá, soldados, para ver se, fazendo uma espécie de varredura no país, ver se havia algum missionário ainda. E encontraram essa família lá. E como ele falou, olha, eu não sabia, ninguém me falou nada, eu não sei o quê, os soldados não quiseram saber. Acharam que ele estava ali porque ele era inimigo e que ele tinha segredos para contar, e ele não tinha nada para contar. Então pegaram o filho dele de 5 anos, levaram para fora, havia uma árvore assim na frente, amarraram o menino na árvore, totalmente nu, e começaram a açoitar a criança, para que ele confessasse. E ele não tinha que confessar, e o menino dizia, papai, me socorre, papai, me socorre. E eles açoitavam com vara cada vez mais, e não levou meia hora que ele suplício, a criança morreu ensanguentada ali, perdeu todo o sangue. E depois de muito esforço, muito sacrifício, este casal voltou para a América. E quando ele foi fazer uma igreja que ele visitou aqui na América, quando chegou, ele leu esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E ele falou o seguinte, naquela hora que meu filho estava morrendo ali, pedindo socorro, eu estava seguro pelos guardas ali, eles não me largavam, e eu me agitava e forçava, porque eu queria ir lá salvar meu filho. E se eu tivesse uma arma na mão ali naquela hora, uma metralhadora, qualquer coisa, eu tinha matado todos eles ali. Mas eu não pude fazer nada. Mas o amor de Deus podia salvar Jesus da cruz. Ele podia ter feito. Mas a Bíblia diz que ele virou as costas, porque Deus não pode contemplar o pecado. Ele estava com o pecado de todos nós, meu, de cada um de nós aqui, sobre si. E ele se deu voluntariamente. Por quê? Por amor aos inimigos. Por quê? Porque um dia ele olhou para frente e viu dia 1º de julho de 2018 a igreja Bethesda, e viu nós aqui e disse assim, vai valer a pena, porque eles vão estar lá. Aleluia, glória a Deus. Por que você falou isso tudo aqui, meu irmão? Porque eu creio que Deus quer trazer nós a consciência da responsabilidade que nós temos como embaixadores de Cristo, como herdeiros de um reino eterno. Talvez você esteja passando luta, dificuldade, pensando em desistir, achando que não vale mais a pena. Mas eu quero dizer para você, quando você chegar lá em cima, você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Aleluia, você vai dizer, valeu a pena. E foi pouco o que aconteceu para mim chegar aqui agora. Vamos ficar de pé? Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Nós queremos fazer uma oração nesta manhã, mas principalmente uma oração de agradecimento ao Senhor pelo privilégio que nós temos, mas também que seja uma oração de consciência nossa diante do Senhor, para que nós permaneça firme, para que nós permaneça servindo ao Senhor, porque temos que ir até o fim. Como eu falei hoje, claro que, até brincando um pouco, estamos já na última milha da jornada. Eu brinquei sobre o José, sobre nós, mas quem é que está aqui nessa sala, nesta manhã, que pode dizer assim, eu vou morrer depois daquele? A morte, queridos, ela chega para o velhinho, chega para a criança, para o jovem, para o adolescente, a morte não escolhe. Se alguém quiser receber uma oração, quer dizer, vir aqui à frente, nós estaremos orando, agradecidos a Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a dar valor a isso que temos recebido de Deus, a guardar com cuidado o bom depósito, a não ser como Israel, que tinha tudo em suas mãos. Recebeu todas as coisas e foi rejeitada por Deus por causa da desobediência. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e ser obediente até a morte, se for o caso. Que possamos amar os nossos inimigos e não somente aquele que nos ama. Que possamos viver como família de Cristo e como o povo que vai morar no céu um dia com Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã por tudo que nós recebemos da Tua palavra, Senhor. Foi a Tua palavra que foi falada aqui, é ela que fala, Senhor, é ela que autoriza, é ela que dá vitória, é ela que dá a bênção. Senhor, muitas vezes nós lemos e não damos importância a certas coisas escritas aqui, mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para nós que foi escrito, para que pela paciência, para a consolação da Escritura, tenhamos paciência. Então ajuda, Senhor, a nós, a sermos realmente embaixadores Teus aqui na terra, a entender, Senhor, que nós saímos do Egito, mas ainda não entramos na terra prometida, estamos no deserto, Senhor, e deserto tem frio, tem calor, tem às vezes fome, tem às vezes sede, tem cansaço, tem tristeza, tem alegria. Deserto é deserto, Senhor. Mas nós queremos te suplicar nesta manhã, caminha conosco nesse deserto, Senhor. Vai conosco nesse deserto. Nos dá força, renova nossas forças, nos dá graça, nos dá vitória, Senhor. Que possamos olhar a cada dia para o teu sacrifício na cruz. Que possamos olhar para aquilo que nos espera ali na eternidade, Senhor. Muito melhor e maior do que nós pensamos ou imaginamos. Senhor, nos ajuda a valorizar a Tua morte, a reconhecer-Te a cada dia como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, naquele dia, seja arrebatado com a igreja, Senhor. Que não façamos parte do grupo dos acompanhantes, do grupo daqueles que só vão juntos, Senhor. Mas quando chegar a hora da colheita, serão amarrados como feixes e lançados no fogo, como a Bíblia diz. Antes sejamos recolhidos ao celeiro eterno do Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, continua abençoando cada vez mais cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que possamos ser realmente, Senhor, dignos representantes do reino de Deus nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amado, e nessa manhã